Bom, gente, então vamos falar sobre a ferida da traição e a sua máscara, a máscara do controlador. Essa máscara, quem me conhece aqui vai conseguir perceber quando foi que eu vesti ela. Eu realmente vesti muito essa máscara. Era uma forma de eu controlar tudo, de eu exercer um controle para que as coisas saíssem como eu achava que deveriam sair ou que saíssem o mais perfeito possível. E eu vou começar falando quando ela foi despertada e vou comentar alguns movimentos da minha vida e de pessoas que eu já percebi também que tem essa ferida e como que a gente se comporta. Lembrando, né, gente, que todas essas máscaras a gente veste para se proteger, para se defender. Então, muito amor e muita compaixão com a gente e com quem você identifica que também veste essas máscaras para se defender. Bom, eu tô até com o livro aqui do lado, eu vou dar até umas pescoçadas de vez em quando aqui, porque tem uns trechos muito interessantes sobre essa ferida que eu quero compartilhar com vocês. Então vamos lá. Essa ferida, ela é despertada entre os 2 e 6 anos, nessa encarnação, mas ela é experimentada com o genitor do sexo oposto, porque é bem na fase da sexualidade da criança, e é onde se instala ali o complexo de Édipo, segundo a doutora Liz. É quando a criança, se é uma menina, ela coloca toda aquela expectativa no pai, né, de ser aquele pai idealizado, aquele pai perfeito. Inclusive, na parte sexual, a gente traz também essa coisa, o nosso primeiro amor é o nosso pai. O primeiro amor da menina é o pai, o primeiro amor do menino é a mãe, porque tem esse complexo de Édipo aí, que ele é vivido numa fase da nossa infância. Mas, muitas vezes, e eu falo para vocês que a maior parte de nós não viveu esse complexo de Édipo corretamente, e aí sim as feridas se instalam também. Então, em algum momento, você idealizou aquele genitor, né, o pai para as meninas, a mãe para os meninos, e isso é o que ela está falando aqui. E você sentiu uma traição quando ele não correspondeu. Você percebeu que aconteceu alguma coisa, uma promessa não cumprida. Você sentiu aquilo como uma traição. O pai normalmente com a filha joga com a sedução, assim como a mãe e o filho, mas não é uma sedução sexual. Por exemplo, eu já sei que eu tive isso. Ai, gente, estou grudando aqui. Eu já sei que aconteceu isso comigo. A sedução que eu tô querendo dizer é: eu tenho que mostrar que eu sou muito boazinha, que eu cumpro minhas tarefas, que eu não dou trabalho, que eu ajudo. E assim, dessa forma, eu chamo a atenção do meu pai. Essa é a sedução da criança, da menina. Então não tem a ver necessariamente com a parte sexual, mas é uma sedução. E o mais sedutor de todas as máscaras é o tal do controlador. Nós somos sedutores. Vamos assumir, vamos vestir a carapuça. A gente sabe seduzir. E a gente também precisa ser seduzido. Então, esse é um jogo de sedução. E a sedução não é só sexual. Pelo contrário, é uma sedução assim que você se apaixona no sentido de se entregar mesmo, de curtir, de ficar com aquela pessoa, quando aquela pessoa faz um movimento de sedução com você. E isso pode ser inclusive numa amizade, tem uma sedução, tem um jogo gostoso, de que você se sente ouvido, de que você se sente querido. Isso é uma sedução também, uma manipulação. Então o controlador, ele veste aí a manipulação como uma das suas armas. Ele tem a sedução muito forte, ele tem um olhar muito forte, e essa é uma das características físicas, ele seduz muito pelo olhar e ao mesmo tempo ele também mete medo com o olhar. Eu lembro que eu tive uma aluna e eu adorava aquela aluna, ela era maravilhosa, um amor de pessoa. Ela já nos deixou, inclusive, foi no acidente de 2007, ela nos deixou. E eu era apaixonada naquela menina, eu adorava ela era um doce como se fosse uma filha pra mim, gente. Eu tenho isso com os meus alunos, tá? Quem me conhece aqui da aviação sabe que eu sou bem apegada com os meus alunos mesmo. Sou protetora, sou maternona mesmo, sou dessas. E a Mirelle uma vez olhou pra mim, assim, a gente estava no carrinho,
e um passageiro me cutucou na bunda. Eu nunca vou esquecer disso, gente. A Mirelle saiu correndo do carrinho e foi se esconder na galley. Eu olhei pro passageiro, dei uma bronca nele, acabei com ele, voltei pro carrinho. Aí eu falei, o que aconteceu com a Mirelle? A Mirelle lá na galley falou assim, meu Deus, o que eu fiz, Débora? Eu falei, como assim, menina? Você não fez nada? O que aconteceu? Ela falou, nossa, você levantou a sobrancelha, mas você lançou um olhar. Parecia que você estava lançando um monte de flecha que ia pegar em qualquer um que tivesse na sua frente. Ela falou, nunca vi tanto ódio no seu olhar. Eu falei, mas não era pra você, era pro passageiro. Nunca vou esquecer dessa cena. Ela falou, Débora, o seu olhar mata mais do que, sei lá, uma faca, um tiro. Você tem um olhar muito poderoso. Ela me falou isso e eu sempre guardei isso comigo. Então, assim, e eu sou muito transparente, o meu olhar, eu não consigo disfarçar. Se você quer saber como eu estou me sentindo realmente, olha para os meus olhos. Eu sou transparente, não tem como. Eu posso até tentar me segurar, me controlar, mas os meus olhos vão demonstrar. E ela pegou isso daí, assim, sabe? Ela me trouxe isso, ela me trouxe essa consciência. Ela falou, você trouxe um ódio no olhar, uma coisa tão forte que eu fiquei com medo de você. Essa era a máscara do controlador. Então, naquele momento, eu me senti agredida. Eu me senti violada, porque o passageiro pôs a mão na minha bunda. Não, né? Mas cutucou. E aquilo desperta a minha ferida da traição e eu reajo. Essa é uma das vezes que eu tenho certeza que eu vesti essa máscara. E eu acabei com ele, e assim, foi muito... Depois eu fico mal, né? A gente fica mal depois, porque a gente não quer ser essa pessoa. A gente não é assim. Nossa essência não é essa. E aí, o controlador, ele tem também uma coisa de autoritarismo. Ele controla, como ele sabe, ele é muito rápido, ele pega as coisas muito fácil, ele controla tudo à volta dele. Então ele é aquele cara que gerencia tudo. Ele não permite muito que as coisas saiam do controle dele. Ele é aquele cara que mais tem expectativas, porque ele precisa que saia daquele jeito e tem que ser do jeito dele. Então, assim, se você fala para um controlador que você quer do seu jeito, ele pode até falar com você assim, ah, tudo bem, mas ele vai fazer do jeito dele. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, eu sempre achava que o meu jeito era melhor, que o meu método era o melhor. E eu sempre dava um jeito de convencer as pessoas que o meu método era o melhor, que a minha forma era melhor. Isso também foram várias as vezes que eu vesti a máscara do controlador. Então, quem veste a máscara do controlador não suporta mentira, hipocrisia, ele desconfia de todo mundo, ele tem muita dificuldade de confiar. E quando ele confia e alguém quebra essa confiança, ele se sente traído. Então, assim, ele não percebe que ele também, às vezes, pode mentir. Não de uma forma de ser um mentiroso, mas ele pode, sim, contar pequenas mentiras com a desculpa de que aquilo era, sabe, a pessoa não precisava saber. É como se ele estivesse fantasiando uma verdade. Outra coisa que também existe na máscara do controlador, ele não suporta ser controlado, mas ele controla. Então, quando ele se depara com outro controlador, ele tende a espanar, ele não consegue ficar ali. Se ele tem pessoas autoritárias ou figuras de autoridade, ele pode se sentir diminuído e não querer ficar naquele ambiente. Eu experimentei isso muitas vezes. Eu experimentei não me sentir adequada, eu experimentei me sentir pequena em lugares em que pessoas tinham mais autoridade. E não é só a autoridade, porque a autoridade, hierarquia, para mim nunca foi um problema. Mas o autoritarismo, sim. É porque eu disse que é. Eu já experimentei isso como subordinada, e isso é horrível para mim. Eu não consigo trabalhar dessa forma, mas eu já fiz isso também. Olha como eu estou aqui abrindo meu coração. Olha como eu me enxerguei nessa ferida. Nos momentos em que eu estava com essa máscara quase que o tempo todo, porque eu vesti essa máscara porque ela é uma máscara de força. É uma máscara que, ó, pode mandar aqui, que eu aguento. Pode mandar para mim que eu dou conta. Ele tem que se mostrar forte, confiante e confiável. Ele se preocupa muito com a sua reputação.
Eu até hoje, né, minha reputação, eu sempre tive essa preocupação. Imagina ficar devendo com nome sujo, isso nem me passa pela cabeça. É o controlador falando. Então, quando ela falou assim, ele não pode nem pensar, nem imaginar ficar com o nome sujo na praça, me deu até um arrepio, assim. Eu falei, ó, eu aqui. Pronto, me achei. Hoje eu tenho algumas coisas, né, dessa ferida. Por exemplo, essa história ainda de cuidar da minha reputação, mas não no sentido de fingir uma reputação. Isso eu não tenho da máscara. De fazer as coisas só para proteger a minha reputação, não, porque senão nem estaria falando aqui com vocês, né? Então, assim, é aquela pessoa que sempre vai ser a favorita da professora, do chefe, e sempre vai estar mostrando, olha como eu sou competente, olha, pode deixar na minha mão, pode confiar em mim. Ele quer sempre despertar a confiança do outro, mas ele não confia. E eu falo pra vocês, gente, eu sempre tive muita dificuldade de confiar. Muitas vezes que eu confiei, eu me lasquei. Então vinha confirmando que eu estava certa em não confiar, percebe? Olha como é interessante isso. Lembra que eu falei que lá atrás, na infância, a gente idealiza um pai, esse pai não corresponde às expectativas, é como se ele tivesse feito uma promessa e não cumprido? Então ali é o despertar dessa ferida nesta vida. Mas vamos agora sair um pouco desse assunto do livro e vamos entrar na terapia holística. Vou contar para vocês o que eu descobri sobre mim, onde é que eu fui traída e da onde eu trouxe essa ferida. E isso é muito pessoal. Eu acho que eu não contei isso, acho que para ninguém. Eu fiz uma terapia maravilhosa, com uma terapeuta incrível. Ela falava assim, você tem a coisa da confiança muito forte, você tem muito medo de confiar nas pessoas, você tem medo de ser curadora, de curar as pessoas, porque numa vida sua anterior, em que você era uma curadora muito boa, você trabalhava com ervas, você era uma curadora verdadeira, e era na época da Inquisição. Você morava num lugar como se fosse a Irlanda, muito parecida com a Irlanda, o lugar, você tinha os cabelos vermelhos, inclusive, e você aprendeu tudo sobre a cura pelas ervas. Você era uma curadora muito boa. E aí você veio na época da peste para Paris para ajudar a curar as pessoas. E você curou muita gente da peste negra com o seu trabalho de curadora. Só que essas mesmas pessoas te entregaram e você foi parar na fogueira. Tem como não ser daí a minha ferida da traição? Porque quando eu visitei essa ferida, foi esse lugar que eu visitei. Eu cheguei até aí. Eu fui em Teta para este lugar. E eu percebi da onde eu tinha trazido aquela ferida da traição para esta vida. Além de traída, eu me senti abandonada. A pessoa que sofre da ferida da traição, ela também carrega a ferida do abandono. Não necessariamente quem sofre da ferida do abandono vai potencializar a ferida da traição, não. Mas quem tem a ferida da traição também carrega a ferida do abandono. E desse mesmo lugar vieram as duas feridas em mim. E assim, isso já tem algum tempo que eu trabalhei, eu já fiz essa limpeza, esse registro acástico meu já transmutei. Hoje eu falo para vocês assim, sem o sofrimento que eu sentia, mas eu percebi o tanto que eu carreguei essa ferida, o tanto que eu carreguei essa máscara. Eu coloquei realmente, eu manifestei na minha vida pessoas e situações para me lembrarem de que eu precisava trabalhar a ferida da traição. Eu tive um relacionamento em que a traição foi tão pesada que eu tive muita dificuldade de voltar a me relacionar depois. A pessoa que usa a máscara do controlador, esse comportamento aí eu acho interessante porque quem me conhece aqui vai saber que eu não tenho ele. Nunca tive pelo menos assim consciência. Mas, por exemplo, não gosta de assumir compromissos. Ele não gosta de se comprometer, porque se ele se comprometer, ele tem que dar o melhor de si. Então ele não entra em compromissos, ele é aquela pessoa que vive relacionamentos mais superficiais. Então nesse ponto, eu já fui o oposto, eu sempre gostei de ter compromisso. Eu me comprometo com as pessoas, eu me comprometo nos meus relacionamentos. Então eu não tenho essa parte. Aí é legal, porque você identifica o que você tem e o que você não tem. E perceba onde foi que isso aconteceu com você. Eu não vou falar para vocês que eu identifiquei não nesta vida, mas
eu consegui saber de onde foi que eu trouxe para curar nessa vida, porque eu percebi em vários momentos em que eu experimentei traição na minha vida, em que eu me senti traída, me senti abandonada, mas eu entendi que descende desse lugar que eu visitei muito tempo atrás e agora sendo curadora, que foi o meu trabalho, o meu primeiro trabalho, né? Entender por que eu não desbloqueava o meu lado curador. Eu demorei um tempo para realmente assumir o meu lado curadora. Vinha dessa ferida. Veio da curadora ferida, da curadora traída, abandonada. Entregue para a morte, uma morte horrível. Então ali estava o berço da minha ferida, a primeira vez que eu experimentei. Tive uma pessoa assim na minha vida. Pois é, amiga, a gente manifesta, né? A gente traz pessoas e situações para a gente experimentar. E cada vez que a gente faz isso, a gente aprofunda ainda mais a nossa ferida, a gente aumenta ela. O que a gente se propôs a fazer? Trabalhar e curar essas feridas aqui, neste tempo e espaço. E é por isso que a gente manifesta essas situações, é para a gente se ligar que a gente tem que trabalhar isso. Só que o que acontece quando a gente recebe uma experiência dessa? E isso vem também da máscara do controlador. A culpa nunca é dele, é sempre do outro. Ele não consegue não culpar o outro por um problema que às vezes até ele mesmo causou. Ele não consegue perceber que ele também trai a confiança das pessoas. Que ele também, às vezes, é hipócrita. Que às vezes ele mente. Então tudo que ele abomina é um comportamento que ele também tem, mas ele não quer ter consciência desse comportamento. Então perceba em você o que disso tudo eu falei que te traz essa coisa, puxa, eu ajo assim. Eu percebi, por exemplo, que eu tive situações em que eu experimentei com amizades, pessoas que simplesmente saíram da minha vida. E eu me senti abandonada, eu me senti traída todas as vezes que isso aconteceu. E era um sentimento muito difícil de eu trabalhar. Hoje eu consigo perceber melhor e lidar com isso e me acolher. E foram sempre pessoas muito próximas. Mas eu também tenho uma coisa que eu falava até isso, eu mato as pessoas. Quando uma pessoa... quando eu me sinto traída de alguma forma, aquela pessoa, ela simplesmente deixa de existir para mim. E a minha mãe fala isso, né? A gente mata as pessoas. É como se elas não existissem mais pra gente. É uma forma da gente se defender da dor profunda que aquele abandono e aquela traição nos trouxeram. Então, hoje não ajo mais assim. Hoje eu já consigo perceber esse comportamento. Eu já falo, olha, não preciso mais dessa máscara, não preciso mais de você. Mas durante muito tempo, eu usei isso para me defender. Perceber que você também abandona, que você também trai de alguma forma. Trai no sentido de, eu não quero mais conviver com essa pessoa, não quero mais nem ouvir falar dela. Essa pessoa também pode sofrer a ferida da traição e sofrer a mesma coisa que você sofre. Percebe que isso também é uma traição? Então eu conto uma coisa assim, eu tenho segredos profundos, por exemplo, né? Que isso é do controlador, ele guarda muitas coisas para si, ele tem muito medo de confiar em alguém, assim, utilizar disso para prejudicá-lo, para manchar a sua reputação. Então ele não conta os segredos. E quando ele conta, normalmente, para quem ele conta, é quem trai a confiança dele. Gente, isso aconteceu comigo mais que uma vez. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de me entregar, né, assim, para uma amizade ou para um relacionamento. E, assim, quando eu experimentava uma confiança, que eu me abria, essa pessoa me traía de alguma forma, me prejudicava de alguma forma. E aí eu experimentava o alargamento da minha ferida de traição. E essa pessoa normalmente saía da minha vida, então eu também experimentava o alargamento da minha ferida do abandono. Hoje eu saí totalmente, né, do livro, mas eu estou trazendo aqui as coisas do livro também, os comportamentos. Mas percebam que você não veste a máscara o tempo todo, você vai mudando de máscara conforme as necessidades. Então, às vezes, a máscara que você está vestindo não é a do controlador, é a do dependente, que é do abandono. Às vezes, por alguns momentos, você coloca a máscara do rígido. Às vezes, por alguns momentos, você coloca do escapista e foge. Do masoquista, que é aquele que faz rir, que se humilha.
Então, com a própria humilhação, ele faz as pessoas rirem para poder se esconder da própria vergonha, né? Esconder a própria vergonha na vergonha, trazer mais humilhação, né? Eu morro com os segredos dos outros porque não conto para ninguém. Algumas pessoas que vestem essa máscara, por mais que elas pareçam confiáveis, elas são as primeiras a atrair também a confiança do outro e contar os segredos do outro. Não que você vai desenvolver todas as características da máscara, mas é uma característica também. Porém, quando você é realmente uma pessoa que oscila entre as máscaras, por exemplo, a pessoa que tem a ferida da humilhação também, o masoquista, ela é muito capaz de guardar segredo, porque ela sabe como o outro se sente. E também tem a pessoa que sofre da ferida do abandono, que tem uma empatia enorme. Então ela guarda o segredo do outro, porque ela sabe a dor que o outro vai experimentar se ela soltar. Então, você não vai reunir todas as características de uma só máscara. Você vai perceber algumas características de uma máscara que outra ali. E eu falei para vocês no início desse trabalho, eu percebi que eu tinha experimentado todas as feridas. Todas. Às vezes em maior, em menor grau. Algumas eu identifiquei por alguns comportamentos, alguns sentimentos, outras pelo físico. Então, assim, ele tem que ter a última palavra, ele tem que convencer as pessoas, ele não é muito de escutar, ele come rápido porque ele não tem tempo para perder. Se ele tiver uma atividade que exija muito dele, ele esquece até de comer. E ele é o que tem o corpo mais forte, então os homens normalmente têm essa parte superior mais forte, estruturada, os bíceps e tal. E as mulheres têm o quadril mais largo, o quadril chama mais atenção, ela tem uma curvatura. Só que os dois podem desenvolver uma barriguinha proeminente. E mesmo assim são muito sensuais e sedutores. Então as características físicas também contam muito. Eu não falei muito das características físicas dos outros, porque é muita coisa. Mas esse daí traz, e você vai reconhecer facilmente quando a pessoa tem a máscara do controlador por ela. Porque ela é muito simples. Olhar, bater o olho e falar, você aí. Tudo isso me trouxe uma clareza tão grande do meu processo. E eu, assim, só do fato de eu estar aqui falando para vocês de tudo isso, de que eu me vi nessas situações, né? De que eu experimentei na época do voo com passageiros, com alguns tripulantes. Na época de que eu estava ali no administrativo também, às vezes as pessoas falavam que eu era muito dura, que eu era autoritária. Eu não me via assim. Eu achava que eu estava ajudando. Era a minha forma de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Só que eu não estava me enxergando com os olhos delas. E muitas vezes o que elas estavam dando de feedback para mim é porque eu também estava ali cutucando uma ferida delas. Porque se elas não tivessem uma ferida naquele momento, e que isso fosse tão complicado para elas administrarem, elas nem iam notar. Elas não iam perceber. Porque para elas não ia dizer nada. Então elas também tinham as feridas delas. Agora, tem uma coisa aqui que eu vou ler para vocês. Eu vou ler hoje da ferida da traição. Se vocês quiserem, eu coloco para vocês das outras feridas também. Mas eu achei muito interessante porque eu consegui me ver mais nessa parte também. Por trás do controlador ou da ferida da traição, esconde-se alguém que possui qualidades de líder. Com a sua força, sabe ser tranquilizador e protetor, muito talentoso e sociável, grande capacidade de falar em público, aptidão para perceber e valorizar os talentos dos outros, ajudando-os a adquirir mais confiança em si mesmos, capacidade de delegar, o que ajuda os outros a se valorizarem, entende rapidamente como os outros se sentem e destensiona o ambiente fazendo-os rir, capaz de administrar várias coisas ao mesmo tempo. Ó o povo aqui, né? Toma decisões rapidamente, encontra aquilo que precisa e se cerca das pessoas certas para entrar em ação. Capaz de grandes performances em diversos níveis. Confia no universo e na sua força interior. Consegue relaxar completamente. Vocês acham que é só do lado ruim que a gente está na máscara? Não! Está no lado bom também. É ou não é? Me fala aqui. Se vocês não se reconhecem, me contem. Eu consegui me ver também no lado positivo dessa ferida. Então essa foi a que mais me chamou a atenção. E eu visitei muitos momentos da minha vida, muitos lugares que eu estive.
em que eu experimentei essa máscara. E eu vou falar para vocês que cada vez que eu colocava essa máscara, eu sofria muito, muito. Por mais que eu falasse para mim mesma que eu estava ali me defendendo, que aquilo era para o meu próprio bem, a minha essência sabia que aquilo só estava alargando a ferida. 50... Meu amor, olha lá. Você se reconheceu 100% do lado ruim, 50% do lado bom? Pois é, né? Porque tem outras feridas também, tem outras máscaras que a gente traz. Às vezes a gente não vive... Normalmente a gente tem pelo menos duas. Lembra? Eu tô falando isso toda a live. Pelo menos duas são mais fortes para nós. Então a gente mescla. A gente veste uma máscara um pouquinho, veste a outra um pouquinho. Eu vou te falar que eu me reconheci 80% do lado sombra e vou dizer 100% do lado luz aqui da ferida da traição, porque eu sempre fui essa pessoa que quer ver o outro crescer. Eu fico feliz com a felicidade dos outros. Eu sempre quero empoderar as pessoas. Então isso sempre é o meu intuito. Apesar de o controlador ter isso como uma das formas dele controlar as coisas. Mas eu percebi que eu já estou abrindo mão desse controle faz um tempo. E mesmo assim eu conservo algumas coisas. Tá tudo bem. O importante é o que isso trouxe para você. Onde é que você precisa olhar? Porque percebe que você não tem que liberar tudo? Se você é essa pessoa e se você gosta de ajudar as pessoas e se colocar a serviço delas e ajudá-las a enxergar o verdadeiro valor, libera aquilo que te faz mal. Libera aquilo que alarga a sua ferida. Trabalha aquilo que é sombra. Lida com aquilo, integra aquilo. Então esse é o nosso trabalho, gente. É a gente integrar a nossa sombra. É a gente admitir que a gente tem. É o que eu estou fazendo aqui hoje. Admitindo uma sombra que eu percebi. Eu sei que eu ainda tenho muito dessa máscara. Às vezes eu me percebo colocando a máscara, mas hoje eu estou mais presente e eu consigo perceber e falar: ah, mascarinha, não precisa entrar mais não. Não preciso controlar tudo. Pelo contrário, cada dia mais eu estou deixando o controle para o universo. Cada dia mais. Estou confiando e soltando, confiando e soltando. E eu estou experimentando uma liberdade, uma sensação de leveza muito grande com isso. E é interessante porque o controlador é o que mais se justifica. E isso também eu me identifiquei. Sempre está se justificando. Às vezes já começa a se justificar antes de acontecer qualquer coisa. Ele já bota ali uma justificativa. Então, assim, não vá atrás das justificativas. Percebeu que está se justificando? Ok, por que eu estou me justificando? Por que eu estou vestindo a máscara do controlador? O que é que está aqui me provocando, me ativando a ferida da traição? Esse é o trabalho. E a gente, quando fica presente, entendendo como a gente está reagindo, porque isso é uma reação, não uma ação, porque não é da nossa essência, e a ação é da nossa essência. A reação é do nosso ego. O ego reage. Então, percebeu que você está reagindo por quê? Que essa pessoa me ajudou a ativar a ferida da traição aqui. Por que eu estou experimentando essa sombra agora? Quando identificamos é uma libertação. E você sabe que é uma libertação porque assim, essa coisa da gente não conseguir enxergar, a gente enxerga no outro, mas não consegue enxergar na gente, é o que nos aprisiona. É o que nos mantém ali na sombra. A gente fica vibrando aquilo e não sabe que está vibrando aquilo. A gente entender que a gente vestia as nossas máscaras, sim, vestiu e veste ainda, muitas vezes. Mas isso é um mecanismo de defesa nosso. Mas agora você pode chegar para o teu ego e falar assim: ô ego, não preciso mais disso, ego. A essência não precisa de nada disso. Eu não tenho que me defender controlando os outros. Eu não tenho que criar expectativas nos outros que eles vão ter que cumprir, não. E aí, quando você integra tudo isso, quando você percebe que você está aí nesse caminho, é onde você percebe que você está se curando, que o seu caminho da cura está aberto para você. Você está fazendo ele, você está trilhando esse caminho. Quando eu encontrar a raiz dessa ferida, todos os comportamentos dessa máscara caem por terra, controle, hipocrisia, etc, etc. Eu te falo o seguinte, que quando você encontra a raiz, você quebra a crença, tá? Então você quebrou a crença ali, você substitui a crença, mas lembra
que não existe mudança, transformação sem ação. Então você trabalha aqui, você vem aqui comigo, a gente faz um trabalho de crenças, libera essa crença. Só que aí você volta para sua casa e lá as coisas estão do mesmo jeito e você fala, é mais fácil eu voltar para aquele padrão anterior. E as suas células têm escolha. Então eu penso da seguinte forma, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho em que você tem que se comprometer com você mesma, com o seu autoconhecimento e o seu trabalho todos os dias. Muitos desses comportamentos eu já não tenho mais há muito tempo, porque sem saber que era fruto dessa ferida, quando eu fiz esse tratamento lá atrás, que ela apareceu, eu já tratei lá. Então esses comportamentos, eles deixaram de me acompanhar. Mas eles deixaram porque eu continuo no meu trabalho interno. Eu continuo liberando, e limpando e transmutando. Enfim, eu continuo me ancorando na minha energia e retirando do meu campo aquilo que não faz mais parte. Mas essa é a nossa missão. A gente está aqui para se curar. Lembra que eu falei? A gente veio com essas feridas e a gente traz pessoas que ajudam a gente a despertar essas feridas para nos lembrar que a gente precisa curar elas agora. Este é o momento. É essa encarnação aqui. Por isso a gente trouxe tudo de uma vez. Por isso a gente está experimentando tanta dor, tanto sofrimento. Porque a gente traz de muito tempo. Agora, os seus comportamentos é uma mudança consciente. Se eu percebo que eu estou tendo esse comportamento e eu estou presente para a minha energia, por isso que eu falo para você, esteja presente. Porque você vai perceber quando você veste a máscara, você vai falar, preciso, é necessário. E aí você vai mudar conscientemente o seu comportamento, naturalmente. Sempre, gente, a gente precisa ir no lugar onde começamos, onde experimentamos, para que a gente realmente cure essas feridas. A gente também precisa querer abrir mão delas. Porque rola às vezes um apego com essas feridas, rola um apego com as máscaras que a gente veste. Então perceba, tô apegada a essa máscara, eu me sinto mais forte usando essa máscara, porque eu percebi que essa era a máscara da força. Essa era a máscara que eu usava. Pode jogar aqui que eu dou conta. Entende? Porque o cara que é controlador, ele é o fortão, ele é o bombadão, ele é aquele cara que dá conta de tudo, ele é polvo, lida com muita coisa ao mesmo tempo, é rápido para perceber as coisas, é rápido para achar solução, ele é líder, ele tem todas essas características. Então o que acontece? Ele veste essa máscara para que ele se convença de que ele é forte, mas na verdade ele é extremamente sensível e vulnerável. Só que ele não mostra vulnerabilidade em nenhum momento. Isso também eu vestia dessa máscara. Eu não me mostrava vulnerável de jeito nenhum. Eu não me sentia, eu não me via vulnerável. Eu não me permitia enxergar a minha vulnerabilidade. Quanto mais mostrar para os outros. Entende? Então, quando hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu estou vulnerável. Eu estou trazendo todas as minhas sombras e todo... Assim, ó, despejando na frente de vocês. Perceba o quanto eu já curei essa ferida. O quanto eu já entendi sobre essa máscara e o quanto eu falo, ok, eu não preciso mais de você. E aí o meu comportamento eu mudo conscientemente. É natural esse processo. E toda mudança é trabalhosa. Mudar dá trabalho, mas permanecer no mesmo lugar dá mais. Falo para você. Fingir que não está vendo traz mais dor, mais sofrimento. As feridas vão se alargando ainda mais e a gente se mantém aprisionados. E a gente não veio aqui para ficar prisioneiro mais. A gente veio aqui para se libertar. A gente veio aqui para soltar nossas correntes. E esse é o convite, gente. É o convite para a gente, sabe? Poxa, tem tudo isso para olhar. Mas ao invés de a gente se sentir sobrecarregado, a gente sentir, olha aí, eu tenho um caminho para seguir. Nossa força está justamente na nossa vulnerabilidade. Perfeito. É isso aí. O que você acha que é o teu maior problema ou calcanhar de Aquiles é a tua maior força. Você é forte quando você sabe, abraça a sua vulnerabilidade, porque aí sim ela está protegida. Porque você está consciente dela. Você consegue colocar
trazer essa força que a vulnerabilidade nos dá, aí sim você é forte realmente sem precisar de uma máscara. Então assim, os comportamentos você já identificou. Você já sabe quais são seus comportamentos que têm a ver com a máscara. Eu sinto assim, naturalmente, quando eu trabalhei essa ferida, eu não sentia necessidade mais de vestir a máscara. Entende? Então, naturalmente, a gente começa a ter uma mudança consciente de comportamento. E eu trabalhei as crenças relacionadas. Então, eu fiz um trabalho combo. Eu não fiquei só focada na ferida. Eu trabalhei as crenças todas que estavam relacionadas a ela. No meu caso, tinha a ver com confiar e curar. Então, toda vez que eu me colocava a serviço como curadora, eu me boicotava porque eu tinha medo de que se eu aparecesse como curadora, alguém ia me botar na fogueira de novo. Alguém ia me trair, alguém próximo que eu confiava, então eu não confiava em ninguém. Percebe o que gera tudo isso? Hoje eu tô aqui falando numa live sobre feridas emocionais, me colocando como a curadora que eu sou, sabe? Me curando primeiro, porque o curador cura a ti mesmo. Primeiro a gente tem que se curar. Então o meu trabalho de cura eu tô compartilhando com vocês. E dando aqui, olha aqui, ó, o lado A da sombra, né? O lado luz da sombra, empoderando vocês a também se curarem. É isso que é o meu papel de curadora. Porque quem se cura é a gente. Ninguém vem curar a gente, é a gente que se cura. O que o terapeuta faz é te fornecer ferramentas, é te ajudar aonde você olhar. Mas quem escolhe se curar, quem escolhe se transformar, quem escolhe se conhecer, somos nós. O terapeuta não faz nada se o cliente não se permitir. Eu posso ficar aqui falando. Se você não permitir, se você não se abrir para esse trabalho de autocura, para essa expansão de consciência, nada vai mudar para você, percebe? Então viva também o lado luz da sua máscara. Já que você identificou que você tem, né, essa máscara, ancora aí esse lado luz da máscara também. Porque aí sim, isso tem mais a ver com a sua essência. Você ser essa pessoa que traz essa cura para os outros, que traz esse empoderamento, que sabe, relaxa o ambiente, que sabe fazer rir, que é sociável, que é gostoso estar perto de você. Entende? Que as pessoas se sentem tranquilas no seu lado, que confiam em você. E é isso uma coisa que é muito interessante. Eu sempre escutei, você é uma pessoa de muita confiança, eu confio muito em você. E eu acho muito legal, porque poxa, eu me esforço para merecer a confiança dos outros porque eu sei o quanto difícil é confiar. Percebe? E eu faço de tudo para nunca trair a confiança de quem confia em mim. Então, quem confia em mim, eu sempre vou trazer no meu coração. E todas as vezes que eu me senti traída e eu olhei para a pessoa e não para mim, eu estou fazendo um movimento contrário agora. Eu estou olhando para mim. Por que é que eu me senti daquele jeito? O que é que eu estava esperando dessa pessoa? Qual era a expectativa que eu tinha em relação a ela? E aí quando você percebe tudo isso, você fica mais consciente, percebe que a pessoa não vai corresponder às suas expectativas. Ela não está ali para te trair, ela está ali para ser ela mesma. Quem se sente traída é você. E ela é daquele jeito. Então se você trouxe ela para a sua vida, foi para te mostrar alguma coisa sobre você. E o que é que ela te mostrou sobre você? Traz essa energia, traz essa consciência para o seu dia a dia. O fato de vocês estarem aqui na live já mostra muito o quanto vocês estão dispostos a abrir mão dessas máscaras. Então o seu trabalho já está com meio caminho andado. É isso, é você realmente se apropriar da sua energia verdadeira, curando as suas feridas. Então, gente, o convite é para que vocês realmente tenham muita compaixão. Se perdoem e perdoem todos aqueles que você trouxe para a sua vida para te mostrarem sobre essa ferida que você precisava ir saber sobre ela para curá-la. É parte do trabalho que você veio fazer aqui. A gente está aqui, neste momento da Terra, fazendo essa transição com a Terra, e vamos parar um momento só para a gente ter um pequeno vislumbre da quinta dimensão.
Na quinta dimensão, a gente consegue chegar nesse nível de consciência, de liberação, se a gente não fizer esse trabalho de liberar aqui na terceira ou na quarta? A gente já está na quarta, né? Se a gente não liberar essas feridas, como é que a gente quer expandir a nossa consciência e alcançar a quinta dimensão? Porque não é uma coisa que alguém permita que a gente alcance. Percebe que a quinta dimensão é um estado de ser, é um estado de consciência, e que eu posso viver a quinta dimensão mesmo aqui no meio da quarta dimensão? Se eu estiver elevando a minha consciência o suficiente para permanecer cada vez mais em quinta dimensão, eu já vou viver a quinta dimensão mesmo em quarta. Isso é a minha concepção. A 5D ela não é um lugar, ela é um estado de consciência. E a gente só eleva a nossa consciência deixando as nossas bagagens para trás. Mas não é simplesmente botando elas, enterrando elas em algum lugar que pode ser desenterrada a qualquer momento. Não é trabalhando. É a gente realmente liberar essa bagagem, é jogar ela mesmo no mar e falar, não preciso mais de você. Então é esse movimento que a gente propôs aqui falando das 5 feridas. Percebe? Todas essas feridas trazem ressentimentos, trazem remorsos, trazem sentimentos de vingança, todas elas. Trazem um amor e ódio com o genitor que nos trouxe essa ferida. Então, a gente não admite que odeia a nossa mãe ou nosso pai. Não é odiar no sentido de, eu tenho um profundo ódio. Não, mas em alguns momentos eu odiei. Só que eu não me permito, porque isso não me permite me classificar como um ser humano bom, porque eu odiei. Gente, eu odiei. Em alguns momentos, sim. Mas eu amei muito mais e amo muito mais. E tá tudo bem. A gente primeiro precisa admitir para nós, para que a gente possa começar o caminho da cura disso. E tudo que a gente está vendo, gente, é limpeza. Tudo que a gente está vendo é limpeza, inclusive na gente. Para eu chegar neste momento, sentir de trazer para vocês o conteúdo desse livro, que me ajudou muito a reconhecer algumas das minhas sombras que eu tinha dificuldade, estou aqui vulnerável, né, colocando todo esse lado sombra para vocês, é sinal de que é possível, é seguro e é permitido para a gente liberar e nos curar dessas feridas. Gente, quero saber de vocês aqui, como é que vocês se sentiram aí ao longo de todos esses encontros que a gente teve, se fez sentido para vocês, se vocês conseguiram encontrar, assim, lugares em que vocês podem olhar dentro de vocês para começarem o seu trabalho. Se vocês se perceberam e conseguiram entender que ao invés de você ficar na defensiva, falar, não tenho essa máscara não. Não uso essa máscara. Ao invés de você falar, nossa, eu tenho esse comportamento, olha, já aconteceu isso comigo. Eu já me vi assim, eu já fui assim. Eu já fiz isso com as pessoas. Primeiro você admitir que você também já fez isso, você também traiu, você também abandonou, você também humilhou. Você também rejeitou, você também abandonou. Então, quando a gente assume tudo isso, a gente percebe, fala, ok, todo o aprendizado que eu tinha que trazer disso, eu já trouxe, agora é cura, agora é integrar, agora é olhar para isso e falar, eu tenho compaixão por você. Débora, eu tenho compaixão por você, eu te perdoo. Eu me perdoo e eu perdoo o outro. Porque somente quando eu entendo o verdadeiro perdão, eu sou capaz de me perdoar e perdoar o outro. Entende? Compaixão, amor incondicional. Gente, quanto mais a gente ancora essas energias, essas virtudes, mais 5D a gente vibra. Porque isso é 5D. 5D é compaixão. Lembra de Jesus? Quem era? Quais são as virtudes que ele nos ensinou aqui? O que é consciência crística? O que o Cristo trouxe para nós? E isso tudo está dentro de nós. O dar a outra face é perdoar, mas saber dar limites. Não é dar outra face para você... Bofetada. Deu tilt aqui. É você virar o rosto e ver uma nova perspectiva. Um novo lugar, uma nova faceta dessa pessoa, entendê-la por completo, percebê-la por completo, não só aquele tapa que ela está te dando, mas percebendo a ferida dela ali. O perdão, a gratidão,
amor, compaixão, cura. Ele veio, falou, vocês são capazes de se curar. Vós sois deuses. Gente, isso tudo ele já trouxe pra gente há mais de 2000 anos. E a gente agora que está começando a ter percebeu alguma coisinha aqui, outra ali do que ele veio trazer. Somos uma metamorfose ambulante. É isso aí, amiga. Esses dias eu tava com o Raul Seixas ali, tá? Escutando essa música, prestando atenção na letra. Realmente é tudo isso e mais um pouco. É verdade, a gente é. E é que bom que a gente é assim, né? Que a gente não tá ali plantado num lugar e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Não, a gente tem total liberdade de escolher sermos a metamorfose que a gente quer ver acontecer. Né? Então é aquilo lá, seja você a mudança que você quer ver no mundo, seja você a metamorfose, a transformação, para inspirar as outras pessoas a também entrarem no processo, né, de casulo, de metamorfose, para voltarem transformadas aí na sua verdadeira essência, no seu verdadeiro eu, que é divino, que é a borboleta, é o símbolo da nossa transformação. Então tragam aí o arquétipo da borboleta para vocês hoje, para ajudar vocês no processo de cura. Percebam que ela precisa daquele momento do casulo. E se você tentar acelerar aquele momento do casulo, ela morre, ela não sai dali. Então, cada processo tem um tempo. Eu estou no meu processo há tantos anos e eu estou me descobrindo em tantas coisas ainda. E eu fico tão feliz quando eu descubro alguma coisa, porque eu falo, cara, eu estou no caminho. É isso. Estou aqui vendo isso, estou achando aquilo. Ao invés de desanimar, eu me animo muito mais, porque eu percebo que eu já deixei muita bagagem para trás, já me liberei de muita coisa. E agora eu carrego algumas ainda que eu estou liberando, mas a maioria agora eu já sei o que eu estou carregando. Então o meu processo vai, acontecendo naturalmente, eu vou buscando cada vez mais entrar no meu movimento interno, cada vez mais me conectar com a minha voz interna e perceber onde é que eu ainda tenho que olhar. E eu tenho um comando sempre, no Theta que eu faço, eu já falei isso para vocês aqui, que é, Criador de tudo que é, me mostra com seus olhos amorosos onde é que eu preciso olhar agora. O que está me bloqueando agora, onde é que eu preciso olhar para desbloquear? Então façam esse exercício de perguntar. Pede para suas células te ajudarem. Determine que elas te auxiliem e você encontre esse lugar. Se precisa de ajuda, faça uma terapia. A terapia vai te ajudar muito. Eu sempre falo aqui, gente, eu desenvolvi o protocolo ametista com esse intuito de trazer esse aprofundamento. É 1h30 de sessão em que eu trago todo o meu conhecimento, todo o meu saber, todas as minhas ferramentas para ajudar você a acessar os seus buraquinhos negros, as suas sombras, os seus lugares escondidinhos. E a gente acessa e você consegue se liberar. Então, sentiu que é para você, sentiu que a minha energia vai contribuir, me chama, a gente bate um papo, combina uma sessão, vem sentir essa energia, perceba se é para você. Mas se você já é uma pessoa que gosta de se trabalhar sozinha, busque as suas ferramentas. A gente tem que ter ferramentas para nos auxiliar. Se você vai construir uma casa, como você vai fazer sem ferramenta? Entende? A gente precisa de ferramenta. Até para nos escavar, até para procurar dentro de nós onde é que estão as nossas questões. Então busque uma ferramenta que tenha a ver com a tua energia. Traga essa prática para o seu dia a dia. Traga como filosofia de vida. E você vai perceber a sua transformação se dando dia após dia. Cada dia um pouco, às vezes muito, às vezes menos, mas você percebe que você entra num fluxo transformacional. E isso é muito legal. É isso que faz com que a gente perceba que a gente está trilhando aí o nosso caminho evolutivo. Às vezes a dor é tão profunda que precisamos de auxílio para acessar, exatamente porque a gente sozinho, a gente para onde dói. Mas o terapeuta com acolhimento, a pessoa que vem com aquele olhar amoroso com acolhimento, você consegue se abrir para acessar aquele lugar dolorido. E sem ajuda, muitas vezes a gente não sai do lugar. Então, precisa de ajuda? Chama. Tem que ter ajuda mesmo. Tudo que eu falei, gente, eu falei muito sobre a minha experiência. Eu trouxe muito do livro para que vocês entendessem a base.
Mas eu falei muito das minhas experiências, de como eu identifiquei essas feridas dentro de mim, com os meus comportamentos, com as dores que eu experimentei ao longo da minha vida. E eu espero que isso seja contribuição para vocês se olharem com mais amor, né? Se eu conseguir plantar aqui a sementinha do amor, é sempre esse o meu intuito, que vocês se olhem com mais amor, com todo o amor do mundo e com muita compaixão, porque vocês merecem. Assim como vocês olham para o outro com compaixão, olhem para vocês. Porque se a gente não se dá, a gente também não consegue dar para o outro. Se a gente não se dá amor, a gente não dá para o outro. Se a gente não dá compaixão para a gente também não consegue se colocar no lugar do outro. E assim a gente é. E nós somos essa essência maravilhosa. Então, se conecta com o lado mais poderoso, o seu eu mais elevado.